Opa, fui cortada ali, gente, pelo vídeo, bem no momento que eu estava falando das gestantes. Então, voltando às gestantes, hoje, o que está decidido, está pacificado, que gestante, lactante não pode trabalhar em ambiente insalubre, nem em insalubridade em grau mínimo, médio e máximo, nenhum dos três, tá bom? Isso já está pacificado. Vamos falar um pouquinho sobre as horas em itinere. As horas em itinere era aquela hora que o empregado ele ficava dentro do transporte que o empregador concedia e quando não existia acesso fácil para a empresa e nem transporte público da empresa. Então, o empregador, ele fornecia o transporte, né, da empresa e o empregado, então, ele recebia por esse período que ele ficava aí no caminho da sua casa até o trabalho, do trabalho até a sua casa, tá? O que aconteceu com a reforma? A reforma trouxe, gente, a modificação de que não vale mais como hora em itinere esse período em que o empregado fica dentro do ônibus aí que a empresa fornece, dentro do veículo que a empresa fornece, tá? Mesmo em local de difícil acesso ou não servido de transporte público, tá? Porque como que era o texto antes da reforma? Era assim, ó, que o tempo despendido de empregado até o local de trabalho para o seu retorno, por qualquer meio de transporte, não será computado na jornada de trabalho, salvo quando, a não ser quando, tratando-se de local de difícil acesso ou não servido de transporte público, ao empregador fornecer a condução. Nessas situações, era contado como hora in itinere. Depois da reforma trabalhista, como que ficou o texto? Artigo 58, parágrafo 2º. O tempo despendido pelo empregado desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive o fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho por não ser tempo à disposição do empregador. Então é isso aí, não conta mais como horas em itinere, tá? O empregado que ficaria dentro do ônibus lá 1 hora até chegar no seu trabalho, nem na ida e nem na volta, tá? Por quê, gente? Muitas empresas elas sofreram ainda, né? Sofriam muitas ações trabalhistas e os empregados pediam hora extra. Dizia que eles estavam ali, ultrapassavam a 8ª diária. Aí veio a reforma trabalhista e falou, não, peraí, vou regulamentar isso aqui que tá muita confusão. Então decidiram por excluir, então, do pagamento, aí, da folha de pagamento do empregado, essas horas em itinere, quando era mesmo sendo fornecido por empresa, né, o transporte, e quando não tinha acesso fácil lá até a empresa, que não tinha transporte público. Não vale mais como não tem mais essas horas em itinere, tá? Foi simplesmente abolida aí pela nossa reforma trabalhista. Gente, mais um tópicozinho para a gente terminar bem rapidinho aqui, o disposição da empresa. Disposição da empresa. O artigo 4 da CLT, gente, antes falava assim, que o tempo que o trabalhador ficava à disposição da empresa é válido como jornada de trabalho. Depois da reforma, ficou assim. As atividades como descanso, estudo, alimentação, higiene pessoal e troca de uniforme deixam de ser considerados tempos de serviço efetivo. Por quê? Às vezes o empregado ficava lá enrolando, batia o ponto mais tarde, ficava lá se trocando, ficava lá comendo, estudando, descansando e cobrava hora extra do empregador. Com a reforma, regulamentou também empregado que está lá descansando, estudando, ali se alimentando, fazendo sua higiene pessoal ou trocando de uniforme, esse tempo não conta como hora de serviço, como tempo de serviço, tá? Gente, então essas foram as mudanças, né, mais significativas trazidas pela reforma trabalhista. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar aí mensagens, tudo bem? Vou aplicar ali os trabalhinhos para vocês, os estudos de caso para vocês e vamos seguindo. Na próxima aula, vamos falar de alguns pontos ainda da reforma trabalhista, tá? É isso, então a aula de hoje é essa. Boa semana para todos vocês e até a próxima aula, tá? Um abraço em todos.